buscai primeiro o reino de Deus. Frase que me impressiona. Algum tempo depois você volta a reler aquele texto, além daquilo você vê outro ensino. Por quê? Na medida em que a gente vai estudando, vai vivendo, amplia a nossa capacidade de compreender, de perceber as coisas. Então é assim mesmo. Por isso a gente tem que se empenhar em estudar. O Evangelho diz, Jesus fala, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Se você não buscar, não resolve. Você pode estar com frio aqui dentro, o sol está lá fora. Se você não caminhar até lá, não vai aliviar o frio, né? Questão 627 do Livro dos Espíritos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, aliás, o ensino de Jesus, Evangelho quer dizer boa nova, boas notícias do reino de Deus. É o resumo das leis de Deus, nosso Pai. Isso é o resumo do sentimento de amor. Pelo tempo que faz que ele trouxe esse ensino, parece até que é uma coisa complicada que ele pede. Às vezes seria escalar uma montanha com as unhas, né? Não é nada disso. É o amor recíproco, a aceitação do outro, a ajuda de um para com o outro. Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Kardec pergunta para os espíritos, né? Ele apertava o espírito, ele arrochava, ele não falava moleza para ele. Aliás, Kardec é do nível daqueles que respondiam. É a mesma equipe, só que um veio para se materializar no campo material, para traduzir para nós esses ensinos, e os outros ficaram de lá, dando as informações. A resposta deles. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas. A parábola, por exemplo, ela dá um ensino que permite ser reinterpretado ao longo do tempo. Você interpreta de um jeito ou outro, amanhã de outro jeito, sempre um ensino de fundo moral, de natureza extraordinária, né? Porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. E ele usava sempre a linguagem próxima das pessoas. Ele falava do senhor da vinha, ele falava do pescador e assim por diante. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. A resposta dos Espíritos, ou seja, ninguém pode alegar que não compreendeu, porque as mensagens espíritas traduzem os ensinos do Evangelho com a clareza linear. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são as que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. Mesmo entre os espíritas, há poucos que estudam como devia. Em primeiro lugar, as obras de Kardec, nós vamos falar dela no finalzinho. Então o Espírito prossegue. A nossa missão dele, dos Espíritos, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Ou seja, quem não se adaptar a esses ensinos, à medida que for desencarnando, vai se reencarnar no outro mundo mais atrasado. Né? Castigo? Não. Ele vai para o local em que não vai trabalhar o progresso. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Aquele espírito que eventualmente saiu da terra e for para o mundo primitivo, além de deixar de perturbar aqui, ele vai ser instrumento de progresso lá. Vai descobrir a roda, vai descobrir o fogo, vai começar a fazer abrigo, a casa, né? Então, aquilo que ele aprendeu vai ficar de uma certa forma, ele vai se lembrar daquilo e vai levar o progresso lá. Então, a sabedoria de Deus harmoniza esses dois lados. Na introdução do Livro dos Espíritos, há muitas informações sobre o que realmente a doutrina espírita ensina. Aqui pegamos alguns itens, alguns princípios fundamentais da doutrina espírita. A existência de Deus. Deus existe, não há dúvida. Há pessoas que não acreditam em Deus. É um direito dele. Se eu falar que o sol não vai nascer amanhã, eu vou falar. Mas querendo ou não vai aceitar. A questão 222 do Livro dos Espíritos
fala da reencarnação, mas eu não acredito na reencarnação. Essa questão de 122 fala que, acreditando ou não, todos nós somos sujeitos a ela, porque é uma lei de Deus. E as leis de Deus se cumprem. Existência de Deus. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Alguma coisa miúda que a gente pode compreender sobre esse ser extraordinário. Diz que havia um mercador que andava pelo deserto, muitos camelos, tinha empregados, e ele tinha um empregado humilde, analfabeto. Todos os dias, quando terminava a tarefa dele, ele ia para trás da tenda e ficava ali isolado, orando. E aquele patrão dele descobriu e perguntou: o que você está fazendo? Eu estou me lembrando de Deus. O Deus não existe. Era noite, ele falou: olhe lá os céus. Viu as estrelas e falou para ele: aquilo lá não é obra do homem. Ou seja, alguém fez aquilo lá. Por exemplo, se você está na sua tenda e conversando com o patrão, para ver, era analfabeto, mas observava a vida, e você ouve o barulho de um animal rondando a sua tenda, no outro dia, como é que você sabe a natureza do animal? Que animal é aquele? Pelo rastro. Pois isso lá são rastros de Deus, das estrelas, não é do homem, né? E ele se converteu à crença desse Criador extraordinário. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. A pesquisa científica hoje fala que inúmeras galáxias. A galáxia tem bilhões de estrelas. O nosso sistema solar faz parte da Via Láctea. Agora, na cidade, a gente não vê a Via Láctea, mas no campo, ou quando a cidade tinha energia só até pelas 10 horas, alguns vão se lembrar disso aí. Mas nós não sabemos disso. Apagou a luz e fica perdido. Então, quando eu era menino, eu já fui menino, vocês ouviram? A energia às vezes não chegava às 10 horas. E aí você vê aquele campo leitoso no alto do céu. Aquela é a Via Láctea. É uma galáxia que não é das maiores do universo. O cientista, comparando o tamanho dessa galáxia, ele dizia o seguinte: se você pegar as 3 Américas, o tamanho natural das 3 Américas, do Sul, Central e do Norte, o mapa dela, e colocar uma moedinha de 10 centavos no cantinho lá, vai representar o nosso sistema solar em relação à nossa galáxia. Ou seja, nós estamos num universo tão amplo, essa parte material, que margina os mundos espirituais que são invisíveis ao nosso olho. Então é um ser extraordinariamente grande que a gente não é capaz nem de conceber. O homem é um espírito eterno, encarnado em corpo perecível, no corpo morto. O mal das religiões tradicionais é não ter conscientizado a gente que nós não somos corpos, nós somos espíritos. Eu vou morrer. Eu não, esse corpo vai morrer. Se Deus quiser, vai morrer. Pode ser que vai demorar um pouco, tá? Mas pode ser que eu não volte mais a fazer exposição. Né? E se acontecer, não me lamento. Basta não falar que já vai tarde também, eu não te largar com a Deus. Porque a gente está nas mãos de Deus, ou de cá ou de lá. Então, se a gente está achando bom aqui, quando a gente chegar ao plano espiritual e tomar pé da situação, nós vamos gostar de lá também. Porque o Pai que nos ama e nos faz ficar satisfeitos aqui, Ele nos ama quando a gente estiver fora do corpo também, o mesmo amor. Né? A evolução permanente dos espíritos rumo à perfeição, outro princípio da doutrina espírita. Cada um vai no seu ritmo. A evolução é obra de cada um de nós. Deus não criou seres perfeitos, como muitos apregou, não, anjo, já puro, não, nada disso. Nas leis de Deus não há privilégios. Há a lei do mérito. Cada um constrói a sua própria evolução. Então depende de nós acelerar essa evolução, adquirindo 2 asas. O Espírito Emmanuel fala que a gente tem que desenvolver a inteligência, é uma das asas. E o sentimento de amor, a segunda asa. O passarinho com asa só não voa. O mundo está como está hoje, por quê? A cabeça está muito grande e o coraçãozinho atrofiado.
pelos sofrimentos que a gente vê à nossa volta, pelo desperdício de dinheiro público, de gente morrendo. Buscai primeiro